Suelen, seja muito bem-vinda. Para quem não conhece a Suelen, eu vou pedir para que ela se apresente. Hoje a live é sobre compulsão sexual e daí ela vai falar um pouco sobre ela. A gente quer saber, né, quem é você na fila da psicologia e assim por diante. Tá bom. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui, né, como convidada desse tema muito interessante, que eu até postei hoje nos meus stories. Eu falei sobre esse tema em 2011 no Congresso Nacional de Psicologia em Recife, que eu fui. E aí eu fui rever lá o que eu tinha escrito, né, das anotações, e aí é sempre um prazer. Meu nome é Suelen Cernadas, eu sou psicóloga, eu sou sexóloga, eu sou terapeuta de casal. Eu fiz uma formação em coaching, tenho uma formação em constelação familiar também. Então, acaba que tudo isso, né, eu acabo agregando para psicologia, né, e para sexualidade. É isso, eu sou casada, tenho 2 filhos e amo ser psicóloga, amo estar aqui na rede social ajudando, né, casais, ajudando mulheres, ajudando homens, né? Eu tenho 2 cursos online, um focado, né, focado nas mulheres e o outro para os homens que têm uma disfunção sexual chamada ejaculação precoce. Caramba! E já que a gente vai falar sobre compulsão sexual e você falou que trabalha com ejaculação precoce, eu já vou te fazer uma pergunta daquela bem cabulosa, né? É, a compulsão sexual, né, o vício, por exemplo, em pornografia, ele pode de fato gerar uma disfunção sexual a ponto do cara perder desejo de tesão e tal, essas coisas, ou é um mito? Não, pode, pode. É aquilo, né? Não é uma regra, mas pode. Porque o que acontece, né? A pessoa que vai desenvolvendo a compulsão sexual, ela vai criando aquilo ali na rotina dela. E ela, no início, claro, ela não se dá conta, né? Fica uma coisa muito em excesso, mas assim, na verdade, é uma compulsão como qualquer outra, né? Eu acho que você vem falando Uhum, muito sobre compulsões, não vem aí nessas lives? uhum, Então, e aí a compulsão sexual é quando a pessoa não consegue controlar mais, né, o instinto, o desejo, e isso acaba atrapalhando a vida dela afetiva, a vida dela profissional, a vida dela uhum. social, né? Porque ela sai desse limiar onde sei lá, eu me masturbo todos os dias, eu me masturbo 3 vezes ao dia, eu me masturbo 5 vezes ao dia, eu me masturbo 10 vezes ao dia. Então, assim, uma pessoa que começa aí nessa crescente, eu, né, enquanto psicólogo, eu entendo que está faltando ali algum se dar conta, uma falta de contato. O que é esse contato? É você prestar atenção em você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, né? Entender o que está acontecendo ali para aquilo poder surgir. E aí, um comportamento de uma forma inadequada, um comportamento de uma forma excessiva, pode se criar um hábito. E aí, a partir desse Hum, hábito, entendeu? É que a gente pode acabar desenvolvendo uma ejaculação precoce, né? Acaba acontecendo muito por uma questão de uma ansiedade demais, né? Em que o homem ali uhum. ele não consegue, muitas das vezes, controlar aquela ansiedade ali. E aí pode ser uma ansiedade de performance ou uma ansiedade mesmo de coisas que vai passando pela cabeça ali do homem, ou até mesmo lá atrás, quando ele é jovem, que ele entra no início da puberdade, e aí não se é conversado com esse adolescente sobre, né, o sexo, sobre a masturbação, sobre o autoconhecimento, e aí ele tem que fazer rápido, tem que fazer escondido, tem que fazer, né? E aí ele não consegue ter aquele tempo de conhecer o próprio corpo, ele cria o quê? Uhum. Um hábito de fazer rápido demais, porque alguém pode pegá-lo. E aí, nessa história Caramba, de fazer por muito anos e isso anos mesmo. e anos, ele acaba desenvolvendo uma ejaculação precoce. Mas, assim, tem cura, tem como resolver isso, entendeu? É muito mais uma questão emocional mesmo, né? Então, com terapia, com exercícios específicos para isso, tem como resolver a ejaculação precoce na grande maioria dos casos.
tá? Então, é possível, sim. Entendi. Eu particularmente, eu tava muito ansioso para fazer essa live. Por quê? Porque, primeiro, que muita gente me pergunta sobre questão de vício e masturbação, muita gente me chama pedindo ajuda, né? Porque, querendo ou não, eu já falei várias vezes aqui na página que quem tem TDAH tende a sofrer alguns tipos de compulsões e alguns tipos de vício com muito mais facilidade, porque o nosso cérebro tem um sistema de recompensa que é um pouco diferente das pessoas neurotípicas, que são as pessoas que têm o cérebro com um funcionamento que a sociedade espera, né? E o cérebro dessa pessoa ele vai produzir um pouco menos de dopamina e tal. E aí ele se dá com um lugar onde ele pode ter prazer de forma rápida, sem burocracia, muitas das vezes, né? Quando, por exemplo, é através da pornografia, através da Isso é uma masturbação, é um descarga negócio de muito dopamina rápido. muito grande, né, Danilo? Uhum. É uma descarga gigantesca. E daí tem muita gente que você pega falando, me chamando e falando, pô, Danilo, me ajuda e tal. Então eu estava extremamente ansioso para isso. Eu também estava ansioso porque, de certa forma, é uma coisa que eu tenho muita vontade de falar aqui na página já faz um tempo com mais profundidade, que é que eu já passei por isso. Passei de fato, assim, sofri. Eu chorava porque eu não queria estar vivendo aquilo, sabe? E eu estava lá. Então, para mim, era muito difícil. E daí eu queria achar um momento para poder falar sobre isso e ajudar a galera também em relação a Claro, isso. com Então, estou muito certeza. feliz de estar aqui. Porque, assim, o lance é que eu, por exemplo, eu comecei muito cedo. Num site de joguinho, tinha uma aba que você clicou e Sei. apareceu lá um site de pornô e você simplesmente você tinha acesso à pornografia muito cedo. É. 8 anos de idade começou. E aí a primeira vez eu achei estranho, tá, não, não, não. Quando foi ver, já era coisa de tipo 12, 13, 14, 15, 16 masturbações no mesmo dia. Aquela coisa que ficava, tipo, saía fora do limite, saía. E daí. Eu E imagino que você aí, tenha cara, era um deixado de negócio muito fazer complicado. muitas coisas do seu dia a dia por conta desse excesso, né? E aí é esse gancho Uhum. aí que a pessoa precisa se dar conta. Caramba, se hoje eu estou deixando de fazer alguma coisa, opa, preciso ficar em alerta, né? Uhum. Por exemplo, eu fui mandado de uma das empresas que eu trabalhei embora, porque assim, eu tava literalmente, eu saía do trabalho, entrava em pausa no serviço de telemarketing para poder me masturbar, meu. E tipo assim, chegou um momento que o meu chefe pegou, cara, porque no serviço de telemarketing tem o esquema de puxar o tempo que a pessoa fica no em pausa e tal. Uhum. O cara caçou e achou 6 horas em pausa. Porra, 6 horas em pausa fazendo o quê? Entendeu? Entendi. Então aí o cara pegou e falou, não, infelizmente não tenho o que fazer, vou te mandar embora. E aí a causa disso foi esse motivo. Então era um negócio que já não era mais saudável, que causava Com sofrimento, certeza. que Com estava, certeza. né, destruindo minha vida de certa forma. E assim, é isso por enquanto. Eu queria te perguntar uma coisa, agora voltando pro lance das compulsões. A gente fala muito sobre atenção aqui na página, né? Porque a página fala sobre déficit de atenção. Uhum. Compulsões sexuais, de fato, elas podem atrapalhar na questão de atenção, é, ou não, ou tipo assim, porque eu ouço muita gente falando isso na internet, mas eu vejo sexologia. Ah, Veja. tá. Daí eu fico me perguntando se isso é um fato ou se é meio que um delírio coletivo, sabe? Então, na verdade, assim, a compulsão sexual, ela não deixa de ser uma falta de contato com você, com os seus sentimentos, com as suas reais necessidades. Porque você acaba indo por esse viés porque você não conseguiu ir pelo viés de repente, conversar, né? Vamos supor, conversar no seu relacionamento, você não conseguiu ir pelo viés de conhecer mais o seu próprio corpo e descobrir que outras formas de prazer, ou até mesmo pelo viés da pornografia, mas como uma forma de
você descobrir novas posições, descobrir, ir para o lado da imaginação, você acabou indo para o lado do eu tenho aquela necessidade, né? Eu preciso daquilo ali. E aí você vai indo, vai indo, vai indo, você acaba como se fosse tipo engolindo, né? Sabe quando você come, né, literalmente, compulsivamente, você come e você nem se dá conta do tanto que você comeu, porque aquela pessoa que ela é compulsiva, né, por alimentos, ela vai comer uma grande quantidade de comida em num espaço muito curto de tempo. E muitas vezes ela não vai ter atenção sobre o que ela comeu. Ela não vai saber o que ela comeu. Ela simplesmente ingeriu, engoliu sem mastigar, sem digerir. Né? E na compulsão sexual também tem esse lado de você acabar ingerindo demais, né? Ingerindo emocionalmente, né? Entre aspas, a coisa, às vezes, da pornografia ou do excesso da masturbação ali, sem você se dar conta. É bem provável que você não ficava contando quantas vezes. Ai, peraí, agora eu tô na quinta, agora eu tô na sexta. Você fazia isso com tanta frequência que você não se dava conta de que você estava ali 5, 10, e teve um dia que você chegou a ser 16 vezes. Entendeu? Mas não era uma coisa que você ficava assim, agora eu tô na terceira, daqui a pouco eu vou pra quarta. Aí da quarta agora, eu vou esperar um pouquinho, eu vou pra quinta. É que nem a pessoa que fuma um cigarro, né? Na maioria das vezes ela não vai contando. Quando ela vê, o cigarro acabou e foram O 20. maço inteiro já foi. Pois é, e foram 20. Quando já vê, já tá com dor e você não entende por quê. Né? É muito louco isso. Então é isso, falta um contato, sim. E o déficit de atenção está ligado também com essa falta de contato aí, de prestar atenção no que está aí ao nosso redor, né? Porque acaba que tudo você se dispersa, tudo é um motivo para você viajar e não ficar atento ali, focar no que realmente precisa naquele momento, né? Uhum. É interessante isso que você falou, né? Eu fiquei pensando quando você falou sobre a questão do lance de, tipo assim, você não saborear aquilo de fato. Você pega, você faz sem pensar, você faz sem sentir, você simplesmente faz. Isso. E aí o Exatamente simplesmente fazer... esse o exemplo do sexo. Você já viu aquele filme chamado Shame? Shane, não. Mas eu vou procurar, já fiquei curioso. Ó, vou escrever aqui. Shame. Shame. Esse é um filme que fala sobre a compulsão sexual. Eu não vou lembrar o nome do ator porque eu sou péssima. E é muito interessante. Vale a pena você assistir. Quem aqui, né, quiser assistir, depois eu posso até printar e te mando para você depois postar aí nas suas redes sociais. Porque é um filme que você ali... Porque é aquilo, né? Quando a gente visualiza, fica mais fácil até para a gente poder reconhecer e se dar conta daquilo ali. Então, na época que eu estava fazendo, que eu estava estudando, né, para apresentar para o congresso, eu vi esse filme e é um filme forte, né, claro, e foi muito bom ali, é muito aprendizado ali, porque é exatamente isso. Chega num nível de que você precisa se satisfazer uma coisa fisiológica, mas sem contato, sem desfrutar daquele momento ali a dois, curtindo, ou você com você mesma, se for o caso. Não, é uma coisa mecânica, automática, e que mesmo depois que você chega a um orgasmo ou que você ejacula, aquilo ali não foi suficiente, né? Aquilo ali não teve aquela descarga de uma dopamina que te fizesse... Ai, que delícia. Não, você acaba ficando mal. Você fala, porra, de novo eu não consegui. E aí aqueles sentimentos negativos, aquela coisa que você vai ficando mal com a sua autoestima, né, negativa para baixo. E aí aquilo ali vai te consumindo, que você fala, caraca, eu preciso fazer de novo. E aí você vai tentar numa busca de tentar ter aquele prazer ali. E que, novamente, aquele que você já estava acostumado lá atrás, que você não está conseguindo. Isso. Isso é muito complicado. Uma das coisas que eu lembrei enquanto a gente estava conversando é que semana retrasada ou passada, a gente estava falando, a gente tem um grupo aqui na nossa comunidade do WhatsApp, e a gente estava falando sobre a questão da burocracia para conseguir sexo, né?
E tem toda uma burocracia, tem um jogo de charme, de prazer e nananã, que, Sim. de certa forma, é muito burocrático, né? E aí a gente pegou e começou a falar, pô, mas é, bem que podia não ser tão burocrático, blá blá blá. Até a hora que algumas pessoas. Eu vi duas pessoas dizendo a mesma coisa, entrando dentro desse debate. Ah, cara, pra mim, eu prefiro me masturbar mesmo, porque, tipo, meu, é um prazer que é muito mais simples de conseguir. E daí eu fiquei pensando, cara, tá, mas isso é legal até quando, né? Tipo assim, É eu muito não tô, vazio, eu né, acho a que eu não tô para sensação que eu tenho. criminalizar. Eu não estou para criminalizar a masturbação, se tocar, nem nada disso, porque é bom, é gostoso, é saudável É e muito tudo mais. importante mesmo. Só, mas é o lance do isso ser saudável para ti, entendeu? E aí eu fiquei pensando, cara, será que é saudável? Porque você, tipo assim, você evitar relações com outros, com seus pares, seja você hétero ou não, só porque você tá querendo escapar de burocracia. E daí eu fiquei pensando, e no caso da gente que tem déficit de atenção, né? Esse lance Você se isola cada vez mais, né? eu fiquei pensando sobre isso. O quanto isso pode levar a gente a um auto-isolamento, sabe? Muito. Fiquei preocupado com isso. E é preocupante Fiquei mesmo, tá, muito Danilo? preocupado. Porque é exatamente o que acontece quando a pessoa já percebe que, tipo assim, caramba, mas aí eu tenho que. Um exemplo aqui, mas eu tenho que ficar dando muita satisfação pro outro, né? Com relação, por exemplo, a um sexo a dois e tudo. Ou às vezes o outro também tem as necessidades e querem ser, né? E quer ser atendida. Só que você não está querendo atender necessidade de ninguém, você só quer atender a sua necessidade. Então, você acaba voltando para si por uma coisa tipo assim: eu vou ali no meu tempo, no meu momento, acabou, depois fechou e tá tudo certo. Eu assisto o vídeo que eu quero, eu assisto não sei o que, não sei o que lá, eu faço do jeito que eu quero, né? E aí, aquilo que a gente estava falando lá no início, você vai criando esse mecanismo e quando você vê, você tá nessa aí, sei lá, fazendo quantas vezes por dia, você não sai mais com ninguém, você se isola da família, dos amigos, de qualquer relacionamento. E aí? E o Uhum, que, que você ganhou com tudo bem isso? isso. Quais são os É um ganhos? prazer instantâneo que no final das contas você vai percebendo que não é tão legal, né? A É sensação que muito eu louco tenho, isso. Danilo, é que é um prazer muito raso, é muito superficial. É uma fantasia, tá? É só uma Uhum. fantasia, só o que me vem pelo que eu já estudei, pelo que eu já atendi, né, de clientes assim. A sensação que eu tenho é que é um prazer raso ali. Você tem aquele prazer, mas ele dura pouco, sabe? É aquela necessidade ali que foi rápida. Aí você já precisa de uma outra. Sim, isso eu posso confirmar com toda a realidade. Por quê? Porque eu já passei por isso, né? E eu consegui sair muito por força própria na época, né? Na época eu não estava nem com dinheiro, nem. E se eu fosse no posto de saúde falar, cara, eu tô sofrendo de compulsão sexual, eu tenho certeza que os caras iam rir de mim ao invés de me Uhum. oferecer ajuda. Então foi muito por luta própria, né? E quando eu finalmente consegui, eu percebo hoje a diferença do prazer, por exemplo, por um sexo, um negócio que é gostoso, quando você tem o outro, tem um par, tem um sentimento. Que Nossa, é o que você eu sai falo do daquilo que. Não, contato. é um negócio que fica pro dia inteiro. Não é só. Sim. A É. sensação pode ter durado 5 minutos, o tempo de relação. Aham. Porém, aquilo fica em você pro dia inteiro, às É. vezes pro outro dia ainda. Isso. E é diferente da questão da masturbação, né? Porque teve uma intensidade ali, você fez prestando atenção. E aí, às vezes, mesmo com 5 minutos, não foi 5 minutos de qualquer jeito. Foram 5 minutos ali que teve uma troca, teve uma entrega, teve uma intimidade, teve uma conexão ali das duas partes. Entendeu? Que é diferente quando você faz de uma forma para aliviar aquele momento ali rápido, né? Aquela coisa assim, deixa eu resolver isso aqui rápido. Pum! E, e o depois? Uhum, Cadê? Cadê? E como é que fica? Né? O além. uhum.
e o abraço, e o sentimento, É, e o aconchego. é. E tudo isso, que assim, a gente fala sobre dopamina, mas tem outros neurotransmissores Claro, que estão sim, ligados a isso. com E que certeza. alguns deles não se produzem não, no ato da masturbação, porque não tem como. Você não, Sim, o é ato do verdade. contato, ele vai gerar serotonina, ele vai gerar Ocitocina, você não vai ocitocina. conseguir. Ocitocina não, Não, entendeu? Então, não é a mesma coisa. Pode até gerar algo, mas não a mesma coisa não é. sim, E isso vai fazendo diferença. E daí você vai fazendo isso para cada vez mais, e cada vez mais você vai se prendendo. E o olho no olho que ela falou ali embaixo, a Patrícia, e é sensacional isso. E quando isso não tem, e quando isso não existe, isso tende a se tornar um lugar perigoso, né? Ela está citando várias coisas, né? Olho no olho, cuidado, segurança, são coisas importantes, de fato. Muito importantes, assim. Eu sim, fico pensando nisso. verdade. Eu lembro que uma das coisas também que começou a se tornar bastante destrutiva para mim dentro desse período, né, é que além da masturbação, ela era acompanhada pela pornografia, que cada vez foi piorando. É, E aí que eu percebo que o nível das coisas que eu fui consumindo foi piorando, né? Coisas que depois eu pensava, eu sentia vergonha daquilo que eu estava consumindo, né? E daí isso vai gerando outros problemas, que daí a gente pode falar sobre, por exemplo, ansiedade, depressão e assim por diante, que eu acredito que você pode até falar melhor sobre isso, né? sim. E assim, só uma coisa antes que eu acho importante da gente falar, né, a respeito do desejo sexual é diferente da compulsão, né? Uhum, O que, na verdade, fica o disfuncional ali é exatamente o movimento, o comportamento inadequado e não o desejo. Entendeu? uhum. O desejo Que é o o desejo é apetite saudável. sexual, né? É aquilo que vem, aquela vontade, né, de você estar ali, que surge. Isso é saudável, isso é bacana. E a compulsão é exatamente a coisa que sai do seu controle, aquele movimento repetitivo ali, né, compulsivo, em que você acaba fazendo por fazer a coisa do tanto do pensamento quanto do comportamento, né? Daquelas ações compulsivas ali, né? E aí, e que na compulsão você busca por uma satisfação que na maioria das vezes você não consegue, ela nunca é encontrada, né? Então, Ó, ah, tem uma pergunta que colocaram aqui na caixinha, fala. que tá exatamente próximo disso que você tá falando. Eu vou deixar aqui para você ver, e que tá dizendo assim: até quando o desejo é considerado normal? Peraí, deixa eu ler toda, porque aqui no coisa, como ela tá uma pergunta Lê para grande, mim, não, porque para mim não não apareceu toda. aparece nada Até aqui. quando é considerado normal o desejo sexual? Quando se torna um sinal de alerta? Então, o sinal de alerta começa, você tem que ficar aí de antena em pé, orelhinha aí, né? Prestando atenção quando a gente falou aqui, quando você começa a fazer de uma forma mecânica. E se você está, por exemplo, no relacionamento a dois, você acaba não tendo mais aquele cuidado ali de ter a troca do prazer, né? De querer satisfazer o outro também. Você só fica num movimento muito egoísta de vamos resolver, eu quero resolver essa necessidade minha aqui, né? E vamos numa coisa muito mecânica. Quando você começa a perceber que você está fazendo várias vezes ao dia e você está deixando de fazer alguma coisa que antes você fazia. Vamos supor, você antes saía com seus amigos, você ia trabalhar, você saía para almoçar e você deixa de fazer qualquer tipo de atividade ali que você estava acostumado e que você para de fazer porque mas eu preciso ir ali e bater uma, porque eu preciso assistir esse vídeo, porque eu preciso ir numa casa, num centro, né, num lugar ali em que eu consiga ter aquele prazer ali, aquele sexo pago, né? Quando começa a Uhum, sair do seu controle. Quando você começa a perceber que, opa, já não está mais no meu controle, está demais, está demasiado. Eu estou deixando de fazer coisas que eu fazia, que era bacana, que era prazeroso, começa a se isolar mais,
começa a ficar, por exemplo, muito na internet assistindo isso. Porque é o que eu falo, gente, a pornografia, ela tem os prós e os contras, como qualquer coisa. Né? Então, eu vejo a pornografia como uma coisa saudável quando você está ali num relacionamento a dois, ou até mesmo você está assistindo sozinho, mas você está vendo uma ideia, aí aquela ideia ali pode ser bacana para você colocar em prática depois, ou aquilo que você está vendo pode ser um estímulo para você estar ali, por exemplo, se você estiver sozinho e você se resolver naquele momento ali, porque né, aquela fantasia toda ali foi excitante para você naquele momento. Ou você é dois, porque você quer buscar posições novas, você quer, sabe, sair da rotina, esquentar a relação ali. Uhum. E aí aquilo ali Sim. pontual, naquele momento, naquela situação ali, é bacana. Você vai lá, aproveita, né? Usufrui ali e pronto. Agora, quando você só consegue transar assistindo vídeos pornôs, opa, peraí, Aí a por que gente que só, encontra um exato, problema. por que que só tem assim? Se você experimentar de outra forma, não vai acontecer. Opa, fica atento. Fica de orelhinha em pé. Tá na hora de você começar a olhar e cuidar mais disso. Uhum. Entendeu? Aí é um problema, então. Quando o tesão já não existe se não for condicionado a, É, né? é. Aí é um grande problema. É que nem por. É quando Interessante, você eu fica muito numa nem fazia rigidez, ideia que né? dava para isso acontecer. É o quê? Desculpa. Eu não fazia nem ideia que isso podia acontecer, da pessoa, por exemplo, não conseguir ter tesão no sexo sem um estímulo externo ao próprio sexo. Sim. Porque, gente, que maluquice. E aí é nessa hora que você precisa estar atento, né? Precisa prestar atenção no que está acontecendo ali ao seu redor naquele momento, entendeu? Na Gestalt terapia, que é a formação que eu fiz, né, na psicologia, ela fala muito de um comportamento compulsivo, é algo lá de trás que ainda está presente, não foi resolvido, e aí fica aquilo ali inacabado, né? Que você fica sempre tentando resolver e nunca consegue, nunca consegue, nunca consegue, nunca se fecha. Entendeu? Fica sempre alguma coisa Uhum. aberta ali. É como se estivesse faltando realmente alguma coisa, a peça do quebra-cabeça. Hum, muito louco isso. E aí, eu, claro, mais uma vez vou voltar lá atrás em histórias, né? Eu lembro de uma história que eu vivi no Ano Novo. Ano Novo, bateu e eu peguei e falei, não, não vou, porque era assim, tava nas 12 badaladas. Falei, não vou, não vou, não vou, e não fui. Mas assim, aquilo foi muito louco pra mim, porque era um momento que tava em festa, tava todo mundo se alegrando, tava todo mundo pulando, toda aquele coisa, abraço e tal. E, meu, é muito louco isso. É Sim. muito É louco uns quanto você gatilhos fica que, preso às vezes, é nisso. difícil você identificar que gatilhos que vai te dando para você vir com esse comportamento, entendeu? Sim, sim, sim. E daí era muito complicado isso. Era um lance de ereções involuntárias muito frequentes que é incômodo, né? Sim. Me mandaram uma pergunta aqui que vou ler ela para você. Manda. Como se relacionar sem ser escravo do sexo? O que eu percebo você se relacionar com uma outra pessoa, você precisa entender que tem um outro indivíduo ali que tem sentimentos, né? Que tem sensações, e que precisa ter uma troca para haver a relação. Então, se você quer se relacionar sem ser escravo do sexo, você tem que parar de pensar só em si. Você precisa se interessar pelo outro, saber do que o outro Uhum, gosta, como o outro gosta, dizer como você gosta para o outro, ter essa troca, uhum, ter diálogo na sim, relação, entendeu? Ter esse sim, interesse em comum das duas partes. Entendeu? Porque aí fica sim, mais sim. leve. Poxa, eu me interesso por você, você se interessa por mim, a gente troca, a gente conecta, a gente cria intimidade ali. E isso Uhum, fica muito mais leve. Não fica uma coisa do, né, eu tenho que, é obrigação. Não, obrigação é muito ruim. Entendeu? Então, é isso, é se relacionar com atenção ali. Eu quero estar com a outra pessoa.
sabe? Eu me interesso, eu me preocupo, eu cuido do outro, do mesmo jeito que eu também quero ser cuidado, que eu quero que o outro me procure, tenha desejo por mim também. É uma troca. Uhum. Eu vou perguntar, vou passar mais uma pergunta que também fizeram aqui. Como a gente é uma página que fala sobre atenção, era praticamente impossível alguém não perguntar sobre isso. Verdade. Sexo exige atenção? Com certeza, com certeza. Ó, muitas mulheres que não chegam ao orgasmo, não vou dizer todas, é claro, porque existem as razões fisiológicas, tá? Uhum. Mas existem estudos que por volta de 32, 33% das mulheres não chegam ao orgasmo, nunca chegaram ao orgasmo. E muita dessas mulheres, tirando as questões fisiológicas, e aí precisam ser cuidadas por um especialista médico, ou às vezes algum tipo de medicamento, alguma coisa que aí é a ginecologista que vai lá dizer. Quando é questões emocionais, e aí tá ligado a mim, a psicologia. Opa, Voltou, voltou. voltou? Ah, Voltou, ótimo. Ai, meu Deus. Que medo de. voltou, voltou. Tá. Então, o quanto. Calma aí, que agora eu me perdi. É, Senhor, eu também me perdi. Tá, vamos lá. Lê a pergunta de Bora. novo. Ah, se sexo exige Vou ler a atenção. pergunta de novo. Lembrei. Conectei de novo. Isso. Vamos lá. Então, dessas 33%, né, das mulheres que não chegam ao orgasmo, se a gente for olhar para a questão emocional, a grande maioria é por falta de atenção. É por falta de estar atenta ali, no aqui e agora, no presente momento que aconteceu. Por quê? Muitas mulheres estão lá, né? Estão no clima e tudo, aí começa assim: caramba, mas o meu peito. Ai, o meu peito tá caído. Caraca, ele tá vendo. Ai, eu tô cheia de celulite. Não sei o que, não sei o que lá. Caraca, será que eu. Será que tá sendo bom pra ele? Será que ele tá gostando? Ai, não sei o que. Acabou. Você entende? Muitas mulheres têm É uma ansiedade de performance. também, mas não é só ansiedade de performance, que também fica assim: caramba, será que eu descongelei o feijão para amanhã? Será que eu. Putz, Será que eu mandei o isso eu já e-mail ouvi pro meu várias vezes. chefe? Essas coisas Isso eu já todas ouvi aparecem ali naquele aqui momento, no na hora do TDAH Flex, sexo. eu já ouvi muita gente falando disso, Então, sabia? não é Da só pessoa uma se ansiedade de perguntando, performance, tá entendeu? lá, tá lá no lance, de repente, mas e aquele passarinho que eu vi na esquina? Tipo, Pois é. do nada. E aí, a mulher E... não vai conseguir ter orgasmos, porque a mulher ela vai sendo estimulada, né? E o clitóris é uma região, é um órgão muito importante para poder dar toda essa excitação, né? Porque a gente vem com o desejo, a excitação, o orgasmo, e depois a gente vem com aquele momento de relaxamento, né? O período refratário. E o clitóris é um órgão que serve para isso. Ele veio na mulher para dar prazer na mulher. A mulher tem várias outras partes do corpo que são prazerosas também? Com certeza tem, né? Mas o clitóris, poxa, ele é tipo assim, a peça coringa, sabe? Uhum. E aí, muitas mulheres não conseguem, mesmo estimulando ali o clitóris, porque tá voando, tá pensando em outra coisa. Entendeu? Então, Putz. isso é muito importante. A gente precisa estar ali atento, curtir cada momento, um beijo, né? Um carinho, uma massagem, um toque, uma chupada, uma lambida. Tudo isso precisa estar ali atento, sabe? Uhum. O que a gente pode, por exemplo, eu tava pensando aqui, eu pensei, por exemplo, em brinquedinhos sexuais, né? Esses brinquedinhos sexuais, por exemplo, eles podem ajudar a gente a Ajuda. focar mais no momento ali Sim, presente, né? ajuda. Sim, pode ajudar, com certeza pode. Mas é aquilo, se você não tiver inteira e curtindo ali aquele momento,
o vibrador vai vir para te dar eu diria, um orgasmo mecânico. Porque o que Daí a seria esse gente cai orgasmo lá no que a gente mecânico? estava falando lá atrás. O orgasmo mecânico você está estimulando uma região que é super sensível. E aí você está estimulando com uma vibração que é diferente do que um homem normalmente faz. Né? Porque tem um vibra diferente, tem uma potência diferente. E aí você vai estimulando, pum, tem aquela descarga toda do orgasmo, né? Aquele pico todo, pum. Só que assim, a sensação é de que tá faltando alguma coisa. Pelo menos para mim, eu vou falar de mim, da minha experiência, tanto minha pessoal quanto do que eu já vi de mulheres, tipo assim, sabe? Beleza, eu gozei, eu tive orgasmo, mas faltou alguma coisinha, sabe? E aí é o que eu falo da conexão, do estar ali, daí a dois, curtindo. Ou a si mesmo, que seja, tá? Porque você, às vezes, pode usar o vibrador você sozinha, mas você também tá lá pensando, que nem alguém escreveu aqui, será que eu tirei a roupa da máquina? Porra, você tá lá se tocando e tu... Será que eu tirei a roupa da máquina? Você não tá ali inteira com você. Entendeu? É isso aí. E eu ainda fiquei pensando, né? Porque a gente que tem TDAH, a gente é ligado pelo gatilho da novidade. Então, talvez um lance para quem tem TDAH, para poder, dentro do sexo, dentro desse momento, para poder estar em um momento presente, é sempre buscar algum tipo de novidade. Tem muita coisa de novidade, tanto questão de posições, milhares de posições aí para experimentar, quanto também hoje, cada dia mais aparecem novos brinquedos, novos sabores, novos, né? Por exemplo, um tempo atrás eu vi um tipo de um batom que você passa e ele vai dar uma formigação, um negócio diferente. Sim. E tudo aí é causado, vai trazer uma novidade que vai ajudar a estar no momento presente. Sim. Mas tem que tomar cuidado exatamente para não cair no mecânico, como ela já falou, né? E aí, por exemplo, Danilo, criar todo um clima tanto para você, caso você venha a ter um momento você com você, ou um momento a dois, é importante você ter um clima ali, sabe? Não fazer em qualquer lugar, tipo, né, num banheiro qualquer da vida e vou lá, faço, me satisfaço, tá tudo bem. Não, cria um clima. De repente, toma um banho com uma meia luz, bota uma música, sabe? Se você quiser ter o seu momento sozinho, fecha a porta, bota um som, sabe? Curte ali aquele momento. Vocês dois, a mesma coisa, já assim, preliminar é o que vem antes. Então, tudo isso já vai estimulando, já vai criando ali aquele momento a dois para justamente não vir uma coisa automática, sabe? Uma coisa mecânica. Você já está se estimulando ali, você já está se curtindo ali, entendeu? Ó, eu vou ler mais algumas perguntas que tem aqui. Uma pessoa que exige do outro X vezes por dia, seria o início de um gatilho para começar uma compulsão? Porque por na exemplo, verdade... um exige do outro, sei lá, 10 vezes por dia. Então, Né? Aí é sacanagem também. Eu vou ler aqui, eu vou ler um negócio aqui segundo o dicionário, tá? Compulsão é o impulso irresistível para fazer coisas fora do controle, vírgula, coação, ou seja, obrigar, forçar ou constranger algo ou alguém. Então, isso está ligado ao dicionário. Então, sim, se você acaba sendo obrigada a fazer várias vezes ao dia, né? Isso já pode estar, sim, engatilhado a um comportamento obsessivo aí, né? Esse excesso de... E aí a gente... sexual. Vai. Desculpa, eu te cortei. Não. Eu fiquei pensando que nisso a gente já tá... Nesse rumo, a gente já estava caminhando para uma relação já próxima de um abuso, de um estupro, né? Porque onde você praticamente é obrigado exigido e tal a um lugar assim é bem complicado. Então, se você passa por isso, busca se cuidar. Busca ajuda, sim, aqui. tem como resolver, tem como
conseguir resolver isso, né? Tem ajuda, isso é muito importante, você reconhecer isso e pedir ajuda, né? Uhum. Ó, mandaram mais uma pergunta aqui. Sabe aquele vídeo que você postou que tem os caras tentando achar o clitóris e ninguém acha? Ela comentou sobre esse vídeo. Vi esse vídeo onde muitos erram o clitóris. Será que isso pode levar uma mulher à compulsão por masturbação? Tipo, o cara não acha, o cara não leva ela ao prazer. Então, já que ela não encontra o prazer com o cara, ela vai tentar se desfazer sozinha e assim por diante, até uma hora que ela acaba Não numa acho não. situação Por quê? complicada. Na verdade, a gente precisa parar de responsabilizar o outro por alguma coisa que está incomodando a você. O corpo é seu, né? Ele Uhum. não é obrigado a saber aonde é o clitóris, porque o corpo é seu. Se ele Você não tem que mostrar sabe, você o que você mostra não. para ele. Meu amor, olha, de verdade, vamos brincar de médico, entendeu? Olha lá e fala, olha só, essa região aqui, toda vez que é estimulada, que é tocada, quando, ó, fazendo, bota a mãozinha dele lá, como é que gosta, como é que faz, não sei o que lá, porque aí é muito fácil chegar e falar Isso assim, aqui porque dói você se não me fizer dá desse prazer. jeito. Hã? Que nem, por exemplo, muita gente reclama de dor, né? E eu mesmo já reclamei de dor, a pessoa foi pegar. E era um. Eu falei, calma, isso dói. Sim. O que era para ser prazeroso tava virando uma tortura, E gente. aí, Então, se tem não, dor, opa, respira. peraí. Porque sexo é para ser prazeroso. Se tem dor, tem alguma coisa errada, Uhum, tanto no homem quanto na mulher. Então, calma, vamos ver, vamos entender o que está acontecendo aí. Entendeu? Para poder aliviar aí essa uhum, dor. E se continuar, precisa realmente buscar uma ajuda. Mas com relação a isso, uhum, nós mulheres, nós precisamos conhecer o nosso corpo e quando o outro não conhece, a gente que é dona do nosso corpo vai informar. Vai dizer, olha, eu gosto assim, tô caçado, vamos experimentar, vamos supor que os dois não sabem de nada. Vamos experimentar juntos, porque hoje a informação tá aí, sabe? Só quem não quer. Então vai lá, se informa, vamos buscar no uhum, Google, onde é que é? Como é que é? Ah, é assim. Ah, deixa eu ver aqui, a Suelen postou isso. Ah, é assim. Ah, então vamos tocar, vamos fazer, não sei o que. Sabe? É isso, porque não dá pra gente ficar apontando pro outro e dizer que o outro é que não faz. Não, aí a gente tá. A gente precisa ter autorresponsabilidade. A gente precisa ser uhum. responsável também É, pelas coisas. é ser um pouco adulto. Aí a gente fala de uma questão de maturidade, Com né? É de certeza. fato chegar é maturidade tanto de dos dois quanto de você pegar e sentar e conversar e falar, cara, seguinte, eu te amo, você é importante pra mim, só que algumas coisas não estão legais e acertar os ponteiros, porque Mas é acertando os ponteiros isso. vai ficar legal pra todo mundo. Relacionamento é isso, gente. Relacionamento é a arte de fazer acordos. Entendeu? Então, assim, Uhum, se você acha que o outro. Porque, assim, sei lá, tem gente que pensa assim, ah, mas ele já teve, ou ela já teve muitas experiências. Gente, cada relação é uma relação, cada pessoa é única. Não é porque um já fez com A, B ou C e você nunca fez, que ele vai saber mais do seu corpo. Não, não vai. Entendeu? Então, assim, uhum, se interesse em conhecer o seu corpo, se interesse em conhecer o corpo do seu parceiro, da sua parceira. uhum. É muito interessante isso, porque de corpo para corpo muda. Eu falo isso Claro. pelas minhas próprias relações. Por exemplo, tinha pessoas que gostavam de tal jeito que tocasse e tal, e outras pessoas, não me toca aí, dói, eu não gosto, eu não me sinto bem. E você vai perceber que enquanto uma pessoa adorava, a outra. Isso. E tá tudo certo, não existe certo e errado. Existe o que Uhum. funciona e o que não É, funciona, o que é prazeroso e o que não é prazeroso. a Patrícia comentou aqui, os caras se ofendem. Ó, Paty, eu posso te dizer uma coisa. Se o cara se ofendeu porque você tá tentando ensinar pra ele o que tu gosta, velho, esse cara É, não merece nem o teu rolê, ou seja de qualquer pessoa aqui. O cara não merece o rolê. sim. Não merece. Porque
O cara tem que entender o que tu gosta e não se sentir Aí é ofendido o que por isso. você falou a respeito da falta de maturidade. Aí é um homem muito Uhum, egocêntrico, machão, achando que, tipo, ele é o, desculpa o termo, né? O fodão. Entendeu? Não, cara, seja humilde, ok. Né? Eu não sei tudo, não sou obrigada a saber tudo, então me ensina, vamos lá. Porque o meu objetivo aqui é te dar uhum, prazer. Então me ensina como é que eu posso te dar uhum, ainda mais prazer. Sabe? Isso é ser uhum. sábio. A gente pode voltar lá no pornô, né? Tem muito homem que vê muito pornô e Sim. acha que porque tá vendo muito pornô, né? E vê tudo aquilo, ele é especialista. Cara, pornô é muito cinema, é a É arte do tudo muito cinema, fake aquilo ali. Não tem nada mais fake entendeu? do que o pornô. E aí Entendeu? você, às vezes, isso é É, uma coisa que eu fico muito. Eu sempre, quando eu falo com os meus casais que assistem o pornô, eu falo assim: calma, eu acho bacana você assistir. Só, por favor, não vá achar que se você não tiver aquela performance ali, aí você é um bosta, e você não serve para nada, e porque não. Aquilo ali é a historinha, é é feito às vezes em fake. vários dias. É o quê? Às vezes aquele filme de 2 horas foi feito em 4 dias. Exatamente. Entendeu? Às vezes aquela mulher que tem lá o squirt, né, que é a ejaculação feminina, aquele esguicho todo ali, muitas das vezes aquilo ali é um líquido que ela colocou ali dentro e que ela solta para justamente, uau, eu quero assim, e se não for assim, ferrou. Não, cara, 1% da população mundial só tem essa ejaculação feminina. Então, assim, sabe, relaxa, curta ali, aprenda, troque, né? Vê ali daquelas experiências o que você pode levar, mas não fica numa coisa ferro e fogo, não. Que é Uhum. fake. Fake, super fake. Eu vou ler mais uma pergunta que colocaram aqui. É, a impossibilidade do TDAH pode atrapalhar o sexo ou gerar uma fuga para a pornografia? Eu vou falar sobre essa, eu vou começar falando e daí depois eu deixo a Saren falar. A impulsividade do TDAH, ele pode atrapalhar, sim, o sexo, e pode nos colocar, muitas das vezes, em lugares que não são tão saudáveis e em vários sentidos, né? Por exemplo, uma das minhas relações sexuais, eu gosto muito de falar sobre mim nessas coisas, é que, assim, eu conheci uma menina no shopping, isso era adolescente mesmo. Conheci uma menina no shopping, não sei como, até hoje eu não entendo como esse rolê aconteceu, mas assim, em menos de 2 horas depois, eu falei, vou sair do serviço a hora, a gente pegou, literalmente se encontrou num lugar insalubre, completamente insalubre, assim, coisa insalubre total, né? Adolescente, nessa época que eu trabalhava, era adolescente não tem essa coisa de tipo, é, vamos num hotel, Sim. não, então É já onde imagina dá, um né? lugar extremamente insalubre, é onde dá. E assim, sem camisinha e tal. Eu poderia ter saído dali com uma penca de Com certeza. doenças Isso é uma coisa que se sexualmente fala muito transmissíveis, também. né? E que tá ligado ao TDAH. Essa impulsividade de você não pensar, pô, o que você tá fazendo? Você pode sair daqui com uma mulher grávida, você pode sair Sim. daqui com Uma AIDS, IST? sífilis, gonorreia, e aí vai, né? Que- enfim, poderia. Poderia. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas saí de lá ileso, né? E pode gerar alguma fuga para pornografia, essa impulsividade? Aí eu não sei, eu vou deixar essa parte da pergunta para Suela em caso ela saiba. Se não souber, faz Não, parte, a assim, na gente segue porque não é verdade, obrigado a saber de tudo. com certeza, com certeza. Se eu não souber, eu também eu sou humilde em dizer que eu não sei, tá tudo certo. Mas assim, eu acredito que acaba tendo esse gatilho, entendeu? Eu acho que acaba levando esse gatilho, sim, para a pornografia. Porque é, tem muito do que é. Primeiro que a pornografia hoje está muito de fácil acesso, né? Você vê, Uhum, imagina, você estava falando aí que você estava jogando, você apertou um botãozinho ali e aquilo ali apareceu. E é isso, né? Hoje está livre, que você vê, não tem mais como na minha época, é claro, você é bem mais novo do que eu,
Não era assim. As revistas, ok, eu acho até que era vendida para adolescente, mas eram revistas. O conteúdo era só tarde da noite, sabe? Alguns por Uhum. assinatura. Então, não era uma coisa assim tão fácil como é hoje. Hoje você aperta um botão, Sim, não tem era restrição. uma revista com muito pouca informação para dividir entre. E era esse lance, né? Dividir entre todo mundo. É, Eu não cheguei a ver isso, mas eu já escutei várias vezes esse tipo de relato. Era uma coisa que daí passava, essa revista se passava para todo mundo, e todo mundo tinha é isso praticamente a aí. mesma Essa situação. revista se Enquanto passava para todos hoje, os amigos. enquanto hoje, cara, você abre qualquer celular, não Qualquer, precisa, qualquer você não hora, precisa não nem importa, não procurar. tem Você não bloqueio, precisa não nem tem uma coisa procurar assim, você é exatamente maior de sobre. 18, né? Não existe isso. Você vai, entra e acabou. Uhum, Entendeu? Então, isso acaba entendeu? dando essa facilidade, por exemplo, a impulsividade. De repente, quando você vê, já foi. Verdade. Entendeu? Ela bateu e ela vai bater e se você não dá uma conta de segurar, por conta de seja lá o que for, já era. É o que eu falei sobre quando eu tava tentando parar esse problema todo, que eu me sentia num problema, que era hum, no momento ali da virada do ano novo, veio a vontade, meu, é impossibilidade. Ali é onde você joga, se vai ou não vai. E Sim, eu consegui naquele dia não ir. Mas a impulsividade tem essa. Bateu, se você não conseguir controlar, seja por qual for o motivo, você vai, sim. né? E agora eu pensei as quantas milhões de vezes dentro de um dos trabalhos que eu perdi que não foram total impulsividade. Que se eu tivesse lá uma mentalidade, tivesse uma Sim. terapia, que hoje eu tenho terapia também para lidar com isso, se não tivesse todo um trabalho, é, como que eu faria? Como é que seria diferente? Como isso não seria diferente, Com entendeu? certeza seria. Porque é isso, é o que eu falo do autoconhecimento, né? E aí, quando a gente tem esse autoconhecimento, fica mais fácil da gente discernir, né? Fogos, viva! Da gente poder discernir aí, sabe? O que tá saudável, o que que não tá saudável, o que que eu posso fazer de diferente? Porque assim, se eu estou percebendo que tem uma coisa que está afetando a minha vida afetiva, emocional, social, profissional, o que que eu preciso fazer de diferente para eu melhorar isso, né? Esse é um Uhum, autoconhecimento. E que, assim, quando você tem uma ajuda de um profissional especializado e tudo, fica mais fácil, né? uhum. Fica mais fácil. Eu vou ler uma pergunta do Sérgio, tem uma pergunta apontando aqui embaixo, e aí eu já vou, na verdade, a gente já vai partir para o encerramento da Tá live bom. e tudo mais, né? O Sérgio perguntou aqui, o TDAH, o TDAH tem possibilidade maior comparado a uma pessoa comum sem TDAH? Sérgio, sim. A gente vai ter uma impulsividade maior relacionado a uma pessoa comparada com que não tenha TDAH, que seria uma pessoa neurotípica, que é como a gente fala. Por quê? Porque o cérebro de uma pessoa neurotípica, além de ter um lobo frontal, que é essa área aqui da frente do cérebro, formada de uma forma melhor, que vai gerar, que vai ter um contato maior com neurotransmissores que lidam com essa impulsividade, né? Dopamina, noradrenalina, todos eles, na hora que bater a impulsividade, o cérebro de uma pessoa neurotípica vai bater a impulsividade, ela vai conseguir pensar, pera aí, ok, devo ou não devo? Na do TDAH vai bater com muito menos filtro. A gente consegue pensar se o certo ou errado? Óbvio, né? Que senão a gente estaria em outro problema, que daí é a psicopatia. Daí não é. Sim, Fica bem longe do é. TDAH. É bem longe. Quando a gente. Daí a gente tem uma dificuldade que a gente controla, mas é um pouco mais difícil. Mas a impulsividade para quem tem TDAH tende a ser bem maior. Sim. Eu vou ler aqui. O TDAH e a compulsão pode ser responsável por pensar em outras pessoas durante o sexo? Agora, essa daqui, ela é excelente. Essa pergunta é excelente. Hum.
A compulsão, não. Mas aí a gente está pensando também na impulsividade, na desatenção. A gente tem um problema, eu vou entrar aqui na pergunta e a Suelen pode complementar. Tá. Quando a gente tem uma hiperatividade mental, a gente que tem TDAH, a gente tem uma hiperatividade mental que vai pôr a gente para conversar mentalmente com muitas informações ao mesmo tempo. E a gente volta lá no meio da live que a gente estava falando sobre a atenção que a gente deve ter durante o sexo. Como é que a gente faz para ter ela? Começa a pensar nesse sexo de uma forma presente. Isso. Começa a tocar, sentir, Isso. Experimente, saboreie isso de fato, sabe? Né? Sensações. Eu achei sensacional numa live que eu tava vendo da Suelen semana passada, onde ela falou, cara, beleza, na hora que você tá chupando a pessoa, beleza, pra você saber se a pessoa tá gostando, pô, fala pra ela, pô, vou colocar um dedo na sua boca e de acordo com o que você gostaria que fosse a intensidade da chupada, isso, aquilo, você puxa, você dá uma sensação a mais. Me dá que um isso ok vai me aqui indicar pra que eu fazer. me dá um ok para eu fazer melhor. Isso. Entendeu? E tudo isso vai te colocar a um lugar mais presente. Você pensa talvez em outras pessoas durante o sexo por conta de que você não tá tão presente ali. E também tem outras questões. Às vezes você simplesmente está ali para se satisfazer com aquela pessoa, mas sentimento mesmo existe pela outra. Eu acredito que a Suelen pode falar mais sobre isso. E é bem por aí mesmo. E aí, assim, é o que eu falo. Se você, de repente, num momento ali específico, alguma coisa te fez lembrar essa pessoa, e aí foi uma coisa pontual de você fantasiar, de você imaginar com uma outra pessoa, uma determinada situação e tudo, mas é algo pontual, até então não tem problema nenhum. Agora, é o que eu falei, quando isso começa a se tornar um hábito, começa a se tornar eu preciso disso para me excitar, para me satisfazer, anteninha, porque, se não dá para ser sem, tem alguma coisa que precisa ser aí olhada e cuidada, entendeu? Uhum. Eu vou só fazer mais duas perguntas que eu acredito que sejam importantes para a gente finalizar aqui. A primeira pergunta quais profissionais a gente tem que procurar para poder se relacionar com essa compulsão e resolver ela, né? Eu sei, mas eu gostaria mais para que as outras pessoas que estão aí fora possam saber. E a segunda pergunta, deu um branco aqui, mas tá, eu vou daí falando puxa dessa, depois essa você lembra. que a outra talvez venha de volta. Tá, na verdade, assim, com relação ao comportamento sexual, a psicoterapia, né, com um psicólogo. E aí, nesse caso, Danilo, eu realmente, assim, não precisa ser um psicólogo especialista em sexualidade ou um sexólogo somente. Porque o psicólogo, ele tem esse know-how. Por quê? Porque o comportamento obsessivo aí, né, o compulsivo, ele vai ser por alimentação, por outras coisas. Então, a gente consegue trabalhar ali as questões do pensamento, que gera o sentimento, que gera o comportamento. E quando a gente muda, né, tudo isso aí, fica mais fácil e a gente consegue realmente trabalhar essas questões. Mas, sim, ligado muito ao autoconhecimento, a você identificar esses pensamentos, mudar esses pensamentos para mudar os sentimentos e aí os comportamentos serem mudados, na psicoterapia é possível de se resolver. Existem algumas outras terapias holísticas, mas aí não é muito do meu... eu não tenho aí um vasto conhecimento para poder indicar, entendeu? Mas assim, a terapia não só ligada à sexualidade, tá? Uma terapia... Em terapia de um modo geral, para uma você psicoterapia mesmo, se entender entendeu? e se conhecer. Que eu acredito que o profissional, o psicólogo, esteja apto a ajudar justamente a pessoa, né, a cuidar. Eu até tenho eu fiz há um tempo atrás, o nome dela é Andréia Menezes, ela tá lá no meu Instagram. Eu fiz uma live há um tempo atrás sobre pornografia e ela é uma psicóloga especialista em pornografia. Então, de repente, se alguém, né, quiser algo muito, muito, muito específico, eu tenho essa para indicar,
entendeu? Mas, no geral, não necessariamente. É claro que uma pessoa que tem essa especialidade é muito mais fácil, é muito mais natural e, às vezes, ali pode fluir de uma forma mais rápida, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Lembrei. Diga. A segunda pergunta é: pode chegar um momento onde a pessoa não dê conta só com terapia, ela vai precisar de medicação para poder Pode, lidar com a pode, compulsão? pode, pode, pode. Com certeza. Eu já É, tive um cliente que teve que precisou procurar uma ajuda psiquiátrica, porque estava num nível muito ali descontrolado e tudo, mas os outros casos não, só a terapia ali é possível de se é resolver, mas bastante raro, sim. assim, pelo E menos que eu, você percebe. particularmente, dependendo de como é que está o nível ali, eu procuro indicar um psiquiatra para ele também poder olhar. É muito importante a gente ter essa dobradinha aí, entendeu? Porque Uhum. assim, eu fico sempre. É, O psiquiatra é muito importante, mas às vezes não é só com a medicação que vai ser resolvida. Entendeu? Pode ser? Claro que é um pode, conjunto, né? mas é um conjunto. Fica muito mais fácil. Mas sim, medicamento, quando é necessário, precisa muito e é muito bom, porque às vezes o efeito é muito mais rápido, entendeu? Uhum. Perfeito. Agora, o Suelen, deixa eu te falar. Eu Diga. queria pedir para que você se apresentasse novamente, deixasse aí um convite para que as pessoas possam te conhecer, se elas não te seguem, possam te seguir, e assim por diante. E a gente já vai encerrando por aqui. Tá bom. Olha, foi um prazer, né, falar sobre esse tema. Eu gosto muito de falar sobre sexualidade e quando a gente começa a perceber essas disfunções aí, né, tanto, por exemplo, da ejaculação precoce que eu falei que eu tenho esse curso online, que foi exatamente pela demanda que eu via no consultório e na rede social, que eu, com a experiência que eu tinha, falei, poxa, eu vou desenvolver esse curso online para justamente poder ajudar a homens e mulheres, né? Porque não afeta só o homem. As pessoas acham que é só o homem que afeta. Não, afeta o relacionamento, afeta a mulher também, que muitas das vezes não consegue gozar porque o homem é rápido demais. Então, assim, o meu objetivo aqui na rede social é trazer esse autoconhecimento, é trazer um momento de você refletir, de o que você pode mudar, como é que você pode fazer de diferente aí, procurar ajuda quando necessário, né? Então, assim, eu, enquanto psicóloga, sexóloga, terapeuta de casal, né? Eu estou aqui exatamente para isso. E o outro curso que eu tenho é para mulheres, né? Que se chama o Prazer a Dois, para justamente essa mulher que tem vergonha do seu corpo, tem vergonha da sua sexualidade, não se conhece, tem muitos tabus, né? Muitos medos, mitos aí, e que acaba não conseguindo colocar para fora, verbalizar aí no seu relacionamento, mas quer, né? Quer apimentar, quer fazer diferente, quer mudar aí, sair da rotina. Então, é exatamente para isso, para justamente poder ter. Porque, gente, a sexualidade é algo natural do ser humano, então a gente precisa entender e levar isso com mais leveza, com mais naturalidade, né? É natural do ser humano, é importante, é algo fisiológico, sabe? O sexo é fisiológico. Então, do mesmo jeito que a gente faz xixi, a gente faz cocô, a gente come, a gente também precisa do sexo, porque é a energia que nos move, que nos faz agir, sabe? Então, é isso que eu procuro fazer na minha rede social, né? Trazer conteúdos que vão agregar valores para a pessoa, para homens, mulheres e casais, entendeu? E foi muito bom, adorei a sua página. Eu às vezes acho que eu tenho um pouco aí de déficit de atenção, de dislexia. Eu vou ficar atenta Uhum. aí a você, porque Fique seu conteúdo é atenta. muito Fique interessante. atenta, Adorei. se possível, procure um diagnóstico, se você sente essa sensação, essa demanda, talvez, né? Que daí talvez te traga realmente uma qualidade muito maior de vida. Sim. Eu sempre falo isso, que o diagnóstico é prazer, é qualidade de É vida, porque querendo ou não, ele autoconhecimento, vai né? interferir em todo o resto. Ele interfere em todo o resto, até mesmo no sexo. Por isso que eu chamei você. Sim, Porque eu entendo que o diagnóstico do TDAH ele vai interferir até mesmo na vida sexual dele com o parceiro e vai fazer essa com pessoa certeza, em tudo. ter aí um problema de infelicidade, né? É, Verdade. eu vou te pedir para você fazer uma pose sorrindo, uma coisa assim, para eu poder postar nos stories e a Parece o gente meu ter aí filho um. falando assim, mãe, faz assim.
É automática, meu. Tudo Gente, bem, tira eu um faço print por e alguém você. me manda no DM. Alguém tirou? Espero que sim. Eu desativei os comentários pra poder dar certo. Ah, Não então ficar aquele peraí. monte de... Acho que foi. Acho que foi. Então é isso, gente. Muito obrigado a Muito todos. obrigada. É, continuem chamando, Espero vocês lá toda me fazendo quinta-feira, nove e perguntas que meia, eu daí eu faço repasso live no para Instagram. isso aí, que eu vou repassar para a Su. Qualquer coisa a gente pode trazer a Pode Su mandar novamente mensagem, com e vai ser certeza. incrível. Vai ser um prazer. E é isso. E é isso. Só vou avisar para quem está aqui que amanhã tem mais live sobre compulsão. A gente está seguindo essa semana falando sobre compulsão. Amanhã a gente vai falar sobre compulsão alimentar parte 2, porque né, a gente decidiu falar um tanto quanto sobre Ótimo isso, tema. porque foi um dos temas que mais encheram, entre aspas, encheram o saco. Eles queriam muito. Muita gente falando, cara, eu tô passando por isso, eu tô sofrendo, não sei o que fazer. Então a gente resolveu tratar. Só que daí quando falou, vamos tratar sobre isso, tem outras compulsões que estão incomodando. Então, amanhã, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, compulsão alimentar, com a Maravilhoso. Patrícia e a Bruna. E vai ser incrível, estejam presentes. E é isso. Então, tamo junto, falou. Eu sou o fundador, sou Danilo, fundador do TDH Dislex. Tamo junto, até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Beijo, tchau, tchau.